Os imortalistas, aqueles que acreditam numa tortura eterna no inferno, eles não entendem o sacrifício de Jesus e eu posso te provar. Se você gosta de conteúdos como esse, já me siga e já deixe seu like, que eu desenvolvo muito conteúdo aqui para você aprender. Quando Adão ele pecou, ele adquiriu o pecado para si e para toda a humanidade dentro dele ali. A lei de Deus ela prevê o seguinte, desde o Antigo até o Novo Testamento, que o preço pago pelo pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, versículo 7. Então Jesus ele morre, bem dizer, ali no lugar de Adão, que tem toda a humanidade, para pagar os pecados da humanidade. Aqueles que exercer fé nele. Então a moeda que paga o pecado é a morte. Porém, os obscurecidos imortalistas, eles dizem que o preço pago pelo pecado é uma tortura eterna. Eles mudaram a moeda que paga o pecado. Eles transformaram a moeda de morte, inexistência, em tortura eterna. Vamos fazer um raciocínio bem breve então. Se o preço pago pelo pecado é você ser torturado da eternidade, a morte de Jesus por si só, ela pagou o pecado? Porque Jesus ele toma o seu lugar, paga o pecado no seu lugar com a morte para que você viva para sempre. Mas se o preço do pecado não é a morte, é a tortura eterna, então o que Jesus fez não pagou o seu pecado. Por quê? Para Jesus tomar o seu lugar, então ele teria que ir lá para um inferno de tortura eterna. Aí dessa maneira seria propiciatório, porque Jesus tomaria o seu lugar, sendo torturado eternamente, para que você vivesse. Se segundo os imortalistas nós temos a vida eterna e nós temos uma tortura eterna, então os imortalistas invalidam dessa maneira o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, como ele pagou o pecado da humanidade? Com a morte. Uma vez. Os imortalistas, na verdade, eles têm medo do inferno, eles têm medo de ser queimados, eles não são motivados por amor a Deus, eles são motivados por esse medo intrínseco, lá dentro do subconsciente deles, mesmo que nem para eles é, sim, claro isso. Eles têm medo do eterno, o que ele vai fazer com eles na eternidade se eles não o servirem.